Olá, essa questão envolve estequiometria associado ao estudo de gases. Vamos ao enunciado. Num laboratório foi realizado um experimento em que o magnésio reagiu com ácido clorídrico, dando origem a 56 ml de gás hidrogênio, medida na pressão de 770 milímetros de mercúrio e temperatura de 27 graus Celsius. O que eu vou fazer? Eu vou adotar as informações. 56 mililitros. A temperatura, 27 graus Celsius. A pressão, 770 milímetros de mercúrio. Certo? Vamos lá conferir. Então, 56 mililitros de gás hidrogênio, que é o H2, pressão 770 milímetros e a temperatura 27 graus Celsius. Beleza. Alguns cuidados iniciais. Quando você vai trabalhar com gases, você quer determinar alguma coisa, ele quer saber qual é a quantidade máxima de H2 em miligrama. Portanto, ele quer saber qual é a massa. Qual é a massa? Você precisa trabalhar com as unidades adequadas. Por exemplo, o enunciado pode te dar temperatura em qualquer escala, mas a temperatura que você tem que usar no cálculo de gases é em Kelvin. Não vai falar grau Kelvin, tá? É X Kelvin, não é X grau Kelvin. Grau Celsius, sim. Como é que a gente calcula a temperatura em Kelvin? A temperatura em Kelvin é 273 mais a temperatura em Celsius. Portanto, a temperatura em Kelvin, 273 mais 27. Aqui nós vamos ter 300 Kelvin. 300 Kelvin. Esta pressão pode ficar assim. Pode ficar em milímetro de mercúrio. Não tem problema algum. Certinho? Só que tem um detalhe. Quando você usa a pressão em milímetro de mercúrio, nós temos a constante dos gases. E você está acostumado a trabalhar com 0,082, quando é pressão em atmosfera. Aqui, você trabalha com 62,3 e as unidades pouco interessam. Volume tem que ser em litros. Portanto, 1 litro tem 1000 mililitros. Se fosse 560 mililitros, seria 0,56. Mas aqui o volume é 0,056 litros. Certo? Quando você já trabalhou com essas unidades, você já fez boa parte. Por quê? Muitos candidatos erram justamente por não trabalharem com as unidades adequadas. E agora, sabe o que você faz? Trabalhou com situações que não são padronizadas, não são temperatura ambiente, alguma coisa assim, você trabalha com a equação de Clapeyron. O que o Clapeyron falava? Puta véia, não rejeita tarado. O que é isso, a cara da nossa colega aqui? Puta véia, não rejeita tarado. Também pode ser mais simplório, Kelly. Pode ser assim, para o vestibular, nunca rezei tanto. Ou pode ser assim, passei a vara no rabo do Tiago. Passei a vara no Roberto também. Se você tiver algum amigo desse, já tira sarro nele, indica, né? Já põe lá no seu Face. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar essa equação. Aqui, ó, o número de mols. Eu já vou abrir essa expressão que ficaria assim. PV, o número, aqui é RT, não é? Mas o número de mols é massa do composto que você quer, dividido pela massa molar. Como eu quero calcular isto aqui, então olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar aqui, né? Ficaria assim, ó. PVM M1 RT. Eu vou isolar o M1. M1 fica PVM sobre RT.
Ô Wagner, eu não poderia ter já colocado aqui o valor, achar o n em separado? Sim, aí você acharia o n, que é um número pequeno, e depois transformar em massa, você vai arredondar, número pequeno também, você pode ter um erro sobre erro, ou seja, você foge das alternativas às vezes, principalmente se elas forem próximas. E os valores são relativamente distantes, então te ajudariam, tá legal? Mas vamos ver, eu vou fazer direto assim, porque eu já caio num cálculo só, facilita às vezes a simplificação. Então vamos ver aqui como que ficaria? A massa vai ser P 770 vezes V 0,056 e aqui 300. O R é 62, opa, 300 não, né? Aqui, vamos corrigir. Eu estou falando do gás hidrogênio, portanto, a massa molar dele é 2. Porque eu estou falando do H2. A massa molar dele é 2 gramas por mol. Bom, aqui sim, 300 vezes 62,3. Tranquilo? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu já vou começar a cancelar aqui, ó. Cancelou aqui. 30. Você pode até cancelar aqui, ó. Daria 15. 15. Portanto, eu teria 15. 77 vezes 0,56. 15 por 62,3. Bom, os valores, eles são relativamente distantes e eu posso usar um recurso. Qual recurso? Eu vou considerar isso aqui, eu vou multiplicar aqui até chegar no 56. Então, o que daria? 1, 2, 3. Portanto, daria 56 vezes 10 a menos 3. Certo? 56 vezes 10 a menos 3. Como eu vou arredondar, eu vou tentar ver se eu consigo arredondar. Eu daria, opa, não tudo. Aqui o 56 eu arredondaria para 62. 1 para 1. Você sabe que não é verdade, mas eu estou arredondando. 1 para 1. Então, na verdade, eu teria que fazer o seguinte. 77 dividido por 15. Pense assim. 15, 30, 45, 60. Mais 15, 75. Chegaria aqui com 5. 5 vezes 10 a menos 3. Então, esse cálculo daria algo próximo de 5 vezes 10 a menos 3 gramas. Ou seja, 5 miligramas. Como eu arredondei aqui para menos, né? Na verdade, eu considerei 56 para 62. Isso aqui vai dar um pouquinho abaixo de 5. Então, a unidade, ou a resposta abaixo de 5 é a letra B. 4,6.